Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago do canal Professor Tigas e neste vídeo eu vim trazer 5 formas de calcular área de triângulo. O primeiro aqui nós temos o clássico, base e altura. O segundo aqui um caso específico em que nós temos um triângulo retângulo. O terceiro caso é o caso em que nós temos dois lados e o ângulo formado entre eles. O quarto caso é triângulo equilátero. E o quinto caso, finalmente, é usando a fórmula de Heron, onde nós temos a medida dos três lados. Bora então para o primeiro caso, que é o mais conhecido, o mais comum. Este é o primeiro caso onde nós temos a altura e a base relativa a essa altura. E é aquela fórmula clássica, vou chamar a área de A igual a base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Agora a gente vai ver um exemplo como a gente aplica então esta fórmula para calcular a área de um triângulo, tá? Bora lá? Bom, temos aqui um exemplo onde a altura vale 6 centímetros e a base vale 8 centímetros. Vamos aplicar a fórmula? A de área vai ser igual a... Bom, vou pegar aqui. Vamos seguir a ordem, mas tanto faz. A base que é 8, que é o Bzinho, vezes a altura que é 6, tudo isso dividido por 2. Vamos fazer a multiplicação aqui de cima. 8 vezes 6 é 48. 48 dividido por 2, finalmente chegamos em 24 centímetros quadrados. Então, é o resultado deste primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Bom, neste exemplo, a gente tem um caso específico de triângulo-retângulo. A gente vai utilizar a mesma forma anterior, mas tem que se atentar para o fato de que, em um triângulo-retângulo, os catetos, que são esses caras aqui, o A e o B, eles são altura e base um do outro. Significa isso. Se eu considerar o B como base, o A é a sua altura. Se eu considerar o A como base, o B vai ser a sua altura. Então, como é que fica a fórmula aqui no triângulo retângulo? Na verdade, vai ser a multiplicação dos catetos, e tanto faz a ordem, vou colocar A vezes B, tudo isso dividido por 2, tá certo? Um é base, o outro é altura, tá? Vamos então para um exemplo? Usando como exemplo aqui este triângulo, em que nós temos os dois catetos, né? Um valendo 9 e o outro valendo 12, podemos então aplicar a fórmula, vai ficar assim, ó. A de área vai ser igual a 9 vezes o 12, que é a multiplicação dos catetos, né? Tudo isso dividido por 2. 9 vezes 12, 108. Tudo isso dividido por 2. E, finalmente, isso aqui dá 54 centímetros quadrados. Este é o segundo caso, vamos para o terceiro. Bom, o terceiro caso é o caso onde nós temos a medida de dois lados e a medida do ângulo formado entre esses dois lados. Aqui eu chamei os lados de A e B e o ângulo de θ. Como é que é a fórmula para calcular a área do triângulo neste caso? Essa fórmula, inclusive, é muito conhecida como a fórmula meio obsceno, né? Por quê? Porque ela se dá da seguinte maneira. A de área vai ser igual a meio, 1 sobre 2, vezes A, o lado A, vezes o lado B, vezes o seno de quem? Do ângulo formado entre A e B. Ou seja, a área é igual a meio AB seno de θ, né? Vamos então a um exemplo deste caso? Então, neste exemplo aqui, nós temos o A valendo 7 centímetros, o B valendo 4 e o ângulo formado entre eles 30 graus. Vamos aplicar a fórmula? Fica assim, ó. A de área é igual a meio, que é da fórmula, vezes o A, que no nosso caso aqui é o 7, vezes o B, que no nosso caso é o 4, vezes o seno do ângulo formado entre eles, que no nosso caso é 30 graus. O que nós vamos ter aqui, então? A é igual a meio. Vou fazer primeiro essa conta aqui, ó, multiplicação 7 vezes 4 é 28. E o seno do θ é meio também. Aliás, o seno de 30 é meio, né? E resolvendo aqui essa conta, nós temos o seguinte. Pegando esse 28, dividindo aqui, ó, simplificando por 2, dá 14. E depois por 2 novamente, dá 7. Então, nada mais é do que 7 centímetros quadrados. A área deste triângulo, ok? Vamos para o próximo? Bom, neste quarto caso aqui, a gente vai calcular a área de um triângulo equilátero, né? Um triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados de mesma medida e tem uma forma específica para o cálculo da sua área. E qual é ela? A de área, né? Novamente, é igual a L, que é a medida do lado, ao quadrado, raiz de 3, tudo isso dividido por
4. Vamos lá para um exemplo? Bom, neste exemplo aqui, o nosso L vale 12, então vamos utilizar a fórmula substituindo o nosso L aqui da fórmula por 12. Então vai ficar assim, ó, A de área é igual a 12 ao quadrado, raiz de 3, tudo isso sobre 4, ok? Isso aqui vai ser igual a, vou fazer aqui na próxima linha, A é igual a 12 ao quadrado é 144, raiz de 3, dividido por 4, e dividindo 144 por 4, eu vou ter igual a 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Bom, neste último caso, quinto e último caso, a gente vai calcular a área de um triângulo, conhecendo a medida dos seus 3 lados que eu coloquei como A, B e C. E também é o caso mais complexo, por assim dizer, porque a fórmula é um pouquinho mais longa, e essa fórmula é conhecida como fórmula de Heron, ok? E como é que começa essa fórmula? Ela começa com o cálculo do que nós chamamos de semiperímetro, né? Que eu vou chamar de Pzinho. Bom, nós sabemos que o perímetro de uma figura, de um polígono, é a soma das medidas dos seus lados. Então, eu vou pegar aqui, como se fosse calcular o perímetro desse triângulo. Eu vou somar A com B com C, ok? Isso aqui, então, eu vou dividir por 2. Essa conta aqui, o perímetro dividido por 2, é chamado de semiperímetro. Na matemática, tudo que é semi é metade, né? Então, aqui é a metade do perímetro do triângulo. Bom, se você acha que acabou a conta, aí não acabou ainda. A área vai ser o seguinte, a área vai ser igual a, eu vou pegar esse P, vou multiplicar pelo próprio P subtraído de A, que multiplica pelo P subtraído de B, que multiplica pelo P subtraído de C. E você acha que acabou? Não. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Pronto. Tá aqui. Então, esta aqui é a fórmula de Heron. Eu preciso primeiro calcular o P, para depois, então, calcular o que está dentro aqui, o radiciando, né, dessa raiz quadrada, e então extrair a raiz quadrada. Vamos lá para um exemplo? Bom, pessoal, nesse exemplo aqui eu tive até que limpar, não coloquei aqui a fórmula do lado, mas eu vou lembrando ela, porque eu preciso de espaço para fazer as contas. Vamos lá, então, seguinte, eu tenho aqui um lado valendo 3, outro 4 e outro 5, tá? Vamos começar calculando o Pzinho, vai ser o seguinte, o Pzinho, que é o semiperímetro, vai ser a soma aqui dos lados 3 mais 4 mais 5, tudo isso dividido por 2. Essa soma aqui em cima é 12, dividido por 2, 6. Bom, calculamos o Pzinho, agora vamos calcular finalmente a área. E aí é aquela coisa, a gente pega o P, que é o 6, que multiplica por 6 menos o A. Vou chamar o Azinho aqui de 3, ó, esse cara aqui eu vou chamar de A, esse cara de B e esse cara aqui de C, tá bom? Então, 6 menos 3, que multiplica 6 menos o B, que é 5, que multiplica o 6 menos o C, que é 4. Isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Vamos fazer a conta aqui, dividindo a raiz. O que nós temos aqui, ó? Isso vai ser igual a 6 vezes 3 é 3, vezes 6, aliás, 6 menos 3 é 3, né? 6 menos 5 é 1, e 6 menos 4 é 2, tudo isso dentro da raiz. Finalmente, nós chegamos em raiz quadrada de 6 vezes 3 é 18, 18 vezes 1 é 18, 18 vezes 2 é 36. E raiz de 36 é 6. Então, essa então aqui é a área deste triângulo. Se vocês repararem, né, apesar de eu não colocar visualmente aqui, né, não parecer visualmente, este triângulo aqui é um triângulo retângulo, é o triângulo 3, 4, 5, em que os catetos são 3 e 4. E a gente viu que na segunda fórmula, como a gente calcula? É 3 vezes 4, que é 12, dividido por 2, que é 6.
Mas aqui eu utilizei a forma de Eron só como modo didático, né, não quis colocar aqui visualmente parecendo triângulo e retângulo, porque na verdade esta fórmula é muito útil para triângulos não retângulos. Quando a gente tem um triângulo retângulo, geralmente aquela forma que a gente calculou no segundo caso, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo para mais conteúdos como esse. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. É isso aí, até a próxima. Valeu.